Bora lá, bom dia para todos. Na continuidade do nosso estudo de Físico-Química, hoje vamos trabalhar a continuação falamos de diagrama de fase, né, no nosso último conteúdo, vimos aí o ponto triplo, trabalhamos isso em prova, verificamos a mudança de estado físico, que é muito próximo quando se trabalha com diagrama de fase. A gente viu que se aumentar a pressão, já ocorre essa mudança, e com a retirada da pressão, retorna para o estado de origem. Verificamos o que é uma pressão crítica, que é justamente a passagem direta, né, na relação aí do estado de vapor com o estado gasoso. Isso é considerado gasoso se ele ultrapassa a pressão crítica, né, na relação de pontos, né, especificamente quando se falou da água, né, na substância pura. E a relação desse diagrama, né, desse diagrama de fases, é a continuação agora, o que eu falarei para vocês sobre pressão de vapor. Então, para a gente poder entrar em propriedades coligativas propriamente ditas, nós precisamos entender o que é uma pressão de vapor. Essa pressão de vapor é um estado, né, onde vai haver uma pressão exercida na superfície dos solventes, né, no seu estado de vapor, no que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, quando um elemento vai evaporar, vai sair do estado líquido para o estado de vapor, ele precisa receber pressão. E essa pressão, ela é exercida na superfície. Então, a passagem, o escape, né, chamado assim, vai estar determinado de acordo com essa pressão. Você já deve ter visto isso, mas nunca tiveram, assim, a curiosidade de pesquisar. Você compra uma garrafa de água, aquelas garrafazinhas, né, aquelas azulzinhas, você compra a garrafa de água, você toma ali um golinho, tranquilo, de repente se deixa aquela água ali por algum tempo, né? Você toma ali, ficou assim metade da garrafa, você toma aquela água ali por algum tempo, você nota a garrafa toda cheia de gotículas dentro, né? Por dentro, e o nível está um pouco mais baixo. Ali o que foi que aconteceu? Com o aumento da temperatura, houve o chamado escape, não é isso? Então, saiu do estado líquido para o estado de vapor, e, consequentemente, quando tocou a parede do recipiente por dentro, volta a condensar e fica aquelas gotículas. Só que você pode pensar, não, ali eu perdi a água porque o nível da água baixou. Na verdade, não. Ali está um equilíbrio dinâmico existente entre o estado de vapor da água e o estado líquido. Porque quando esse estado de vapor toca na parede, ele retorna para o estado líquido. E aí vai reformando, né, vai aumentando aquele nível, né, e isso está relacionado com a temperatura também. Então, o aumento da temperatura vai vincular. Só que nós estamos trabalhando aqui, especificamente, nesse exemplo que eu estou dando, em um sistema fechado. Em um sistema fechado, a pressão que eu tenho ali dentro é diferente da de fora. Um elemento, gente, um solvente qualquer, ele só vai evaporar se nós conseguirmos igualar as pressões. Porque a pressão externa, a pressão ambiente, que inclusive nós estamos na pressão de 1 atm, eu pedi para que vocês colocassem para mim a pressão da água, né, na prova, né, isso, tinha lá o valor, tinha o valor da temperatura, muitos erraram essa questão tão boba, a letra tão boba, é só olhar para o gráfico e verificar lá os tracejados, tinha aqui temperatura, tinha aqui pressão, temperatura 0,01 graus, pressão estava lá, 0,06 atm, se eu não me engano. Algumas pessoas calcularam um atm e transformaram atm para mmHg, não é isso que eu queria. Já estava lá o valor, era só indicar o valor. Então, a pressão e a temperatura, elas são relação direta aí no que nós chamamos nesse fator, né, de mudança de estado físico. Então, vamos dar outro exemplo. Vocês nunca pararam para pensar por que a roupa enxuga a sombra? Você coloca ali, eita, amanhã de manhã tem um aula, esqueci de lavar a roupa, lavar minha farda no domingo pela manhã. O que é que eu faço? Você vai lá à noite mesmo, dá aquela lavadazinha na farda. O que você faz? Você coloca lá no varal. Coloca ali no varal. Se você colocar só no varal, sem ter a pressão, né, se for só a pressão de um ATM, que é a pressão externa, essa roupa não vai enxugar. Ela vai enxugar, mas muito lentamente. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essa roupa, essa farda, coloca na frente do ventilador. Pelo menos a gente fazia assim lá em casa. Quando era mais jovem, a gente fazia isso. Colocava na frente do ventilador. Ou, como a mamãe fazia, isso não sei se a mãe de vocês também já fez isso,
mas ela pegava essa farda e colocava atrás da geladeira. Já aconteceu isso com vocês? Colocava atrás da geladeira, ficava a marca assim daquela gradezinha da geladeira, né? Na farda aqui, a mamãe esquecia de engomar, eu ia desse jeito para a escola com aquela marcazinha, né, da gradezinha da geladeira. Então, ali, para que a roupa pudesse secar, eu tinha que ter pressão. A pressão é justamente o vento, né? Estou falando do ventilador. O ventilador ele vai colocar pressão na superfície do líquido, no caso a água, fazendo com que aumente aí a possibilidade do escape. O escape, gente, é justamente essa passagem, é a saída do estado líquido para o estado de vapor. Então, para que isso aconteça, exige pressão, exige temperatura. Então, vai secar a sombra sim, só que lentamente. Diferente de você colocar ao sol, onde o calor é intenso, então se eu tenho calor, eu tenho pressão. Então essa pressão, ela é diretamente proporcional à temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão e vice-versa. Tá? Então são relações que vocês precisam estar vinculando ao que nós trabalharemos nesse capítulo agora, falando sobre pressão máxima de vapor. Outra coisa importante, quando a gente fala de pressão máxima de vapor de uma substância pura, nós temos que levar em consideração um dos fatores que é primordial na química, que é justamente aí as interações intermoleculares. Nós sabemos que existem ligações muito fortes, que para que esse rompimento, para que esse escape aconteça, é necessário nós termos uma temperatura alta. Vou dar exemplo, a água. Se eu perguntar para vocês agora, qual a temperatura de ebulição da água? Todo mundo sabe me dizer. Isso daí é praxe, vocês viram isso daí desde quando vocês eram criancinhas, você sabe que a temperatura de ebulição da água, ela corresponde a 100 graus. Então, a água ela só vai sair do estado líquido para o estado de vapor com 100 graus. Né? Então, por que é isso, professor? Por que outra substância não tem essa característica? Cada substância, né? Eu estou falando de substância pura, cada substância tem a sua propriedade. Cada substância tem o seu ponto de fusão e ebulição. Isso é uma característica específica da matéria. Nós já trabalhamos isso, né? Vocês já viram isso especificamente lá no começo. Cada propriedade é específica de cada matéria. Então, a água é 100 graus. Mas a explicação da água é justamente a interação que ela tem entre as suas moléculas, que é muito forte, a chamada ligação de hidrogênio. Você já ouviu falar de ligação de hidrogênio? Se não ouviram falar, já sentiram. Você já deve ter dado aquele mergulho em água e de braços abertos, e não foi muito agradável, né? Justamente porque a água é coesa. A união que existe na molécula de água, ela é forte, ela necessita de um rompimento com energia maior. Consequentemente, ela vai ter uma pressão de vapor menor. Por quê, professor? Porque se eu tenho uma temperatura de ebulição alta, é porque a pressão de vapor é baixa. E uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, eu só vou conseguir fazer com que um composto, um solvente, ele saia do estado líquido para o gasoso a partir do momento que eu consiga igualar as pressões de vapor. Se eu não igualo as pressões de vapor, vai demorar para que isso aconteça. Então, se você põe a água para ferver aqui em Teresina, ela vai ferver quantos graus? 100 graus. Mas se você for lá para São Paulo, você acha que a temperatura da água lá vai modificar? Vai. Por quê, professor? Porque lá tem menos pressão. Então, se lá tem menos pressão, nós não vamos ter que gastar muita energia para poder igualar as pressões. A pressão que eu estou falando aqui dessa substância, a água, que é o exemplo que eu estou dando, e a pressão ambiente. Se você for lá para Campos do Jordão, que tem aí uma altura considerável, lá a pressão é baixa, a água ela vai ferver a 85, por aí, mais ou menos isso, né? Porque ela tem uma certa altitude, então quanto mais alto for, menor é a pressão. E se menor for a pressão, mais rápido o elemento, no caso a substância, ela entra no estado de vapor. Então nós temos que fazer essas relações para fazer as indicações. Tudo bem? Gente, outra coisa, quem ainda não me enviou as provas, por favor, eu necessito das provas. Eu tenho um prazo, tá? Nós precisamos colocar a prova no sistema, justamente para que vocês vejam suas notas, para que vocês possam acompanhar suas notas, então eu preciso que vocês me enviem as provas. Quem estiver ainda devendo prova, por favor, me envie, tá ok?
Então, vamos aqui. Vou espelhar uma coisinha básica para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu falei. Falei muito, talvez vocês tenham ficado um pouco confusos. Então, vou mostrar aqui algumas coisinhas para que vocês possam entender. Opa, não consegui adicionar. Alguém pediu uma ideia, não consegui adicionar. Ia espelhar. Na hora que eu fui clicar, a pessoa saiu. Então, se alguém precisar entrar, por favor, me peça, porque agora eu não vejo mais vocês. Tanto propriedades coligativas, chamada pressão máxima de vapor. Como falei para vocês, é igualar, né, para poder evaporar. Então, a natureza de cada elemento vai indicar isso daí. E isso também acontece para as misturas. Se vocês já prestaram atenção, quando você vai preparar algum alimento, você pegou lá a água, pôs para ferver, a água ferve a 100 graus, começou a borbulhar, saiu o vapor, não é? Então, a transformação acontecendo. Aí, de repente, você adiciona sal. Você já observou que quando isso acontece, a água para de borbulhar? Vocês já observaram isso? Alguém já teve essa curiosidade? Pois é. Então, a Bruna já mostrou isso para mim. Já disse que sim. Ó, já fez. Então, quando a gente adiciona qualquer outro elemento, a gente passa de um solvente, né? Soluto, solvente, e tem uma solução. Isso forma uma solução. Então, água e sal, que eu estou dando exemplo, é uma solução. Então, o que está acontecendo nessa solução? Eu tenho duas propriedades diferentes. Eu tenho dois elementos diferentes, né? A temperatura de ebulição do sal é 180 graus. Você está notando que é maior que isso. Só que se você está num sistema, você colocou aqui para ferver, e você tem água, e você tem um sal. Então, aqui você uniu o quê? Uniu essas duas temperaturas. Só que você já está com 100 graus, não está? Quando você adicionou o sal, ele vai parar instantaneamente. Só que instantaneamente também ele volta a borbulhar, se você já observou isso. Perdão. Se você observou isso, instantaneamente ele volta a borbulhar. Justamente porque eu já tenho uma temperatura. Então, o que foi que aconteceu aí? Quando eu uni, eu modifiquei toda a matéria. Eu fiz toda a modificação. Porque agora é uma mistura. Então, a concentração desses elementos é que vai dar a ideia dessa pressão máxima de vapor. Então, esses elementos concentrados, quanto mais concentrado for, que já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto é um mar que tem uma concentração. Reenviei a prova aqui, professor. Ok. O Mar Morto, ele tem uma concentração de sal muito grande. Consequentemente, a densidade da água, ela modifica. Então, se você mergulhar, você não vai afundar, né? Agora, eu pergunto a você, qual dessas, se eu pego uma porção da água do Mar Morto e a nossa água potável aqui, pergunto, qual dessas porções é a que vai evaporar primeiro? Qual é que vai evaporar primeiro? Porque eu tenho a água comum, a água potável que nós bebemos, consumimos, e tenho aqui a água com a concentração de sal muito grande. Qual delas, crianças, vai ferver primeiro? Óbvio, professor, que vai ser a água potável. Por quê, professor? A Bruna está dizendo que é o Mar Morto. Não é o Mar Morto, Bruna. Por quê? Porque o Mar Morto ele tem a presença de sal. O sal, ele modificou a natureza daquela solução. Não é? Então, um soluto... quando a gente fala de propriedades coligativas, a gente lembra muito disso. A gente lembra de solutos não voláteis. Você sabe classificar para mim o que é um composto volátil? Você já ouviu falar disso? Aquele composto é volátil. A volatilidade é uma propriedade que alguns elementos têm de sair do estado líquido para o estado gasoso facilmente. Vou dar um exemplo para vocês, o álcool. Você está lá borrifando o álcool em gel, você começa a sentir o cheiro instantaneamente quando você começa a borrifar na sua mão. É ou não é? Porque ele é um composto volátil. Ele tem uma pressão máxima de vapor pequena. Por quê, professor? Porque a natureza dele diz isso. O íntimo da substância álcool tem ligações que são frágeis, que vão se romper facilmente. Agora, se você pega esse álcool e mistura com outro composto, lembrando que na fisicoquímica, semelhante de solo semelhante, se você pega um álcool e mistura com outro composto que tem a sua polaridade, você vai aumentar a coesão dela. Consequentemente, vai ser mais complicado esse composto evaporar
do que se ele fosse sozinho, do que se ele fosse puro. Então, quando você faz a mistura, e é por isso que eu estou falando disso, a questão do mar morto, a concentração do soluto que você adicionou vai modificar a pressão máxima de vapor. Então, vou precisar de mais energia para poder igualar as pressões e fazer com que essa água do mar morto possa evaporar. Então, vai demorar um pouco mais, eu vou gastar mais energia. Ah, professor, então, se eu pegar essa água do mar morto e for lá para o Monte Everest, eu vou ter dificuldade para fazer com que ela evapore? Você vai ter dificuldade, sim. Veja bem, embora o Monte Everest seja a nossa altura máxima aqui no mundo, né, na questão de picos, né, de montanhas, a natureza dessa mistura é muito intensa. A concentração, se você tomar um golinho, pronto, eu vou falar aqui. Se você tomar um golinho da água do Mar Morto, se você tiver um problema de pressão arterial, você vai morrer. Simples assim. É uma concentração muito grande de sal. E não é só o NaCl, não, são vários sais. Tem cloreto de magnésio, tem sulfatos, enfim. São vários sais, é uma concentração muito grande. Né? Especificamente o que vai dar o problema arterial na gente não é o sal em si, é o sódio, né? Você sabe disso na parte da biologia, é o sódio que dá esse problema. Mas mesmo assim, se você levar essa água para o Monte Everest, você vai ter dificuldades para poder fazer essa água ferver, porque a natureza dela é de coesão. A concentração dessa água é muito grande, diferente da água potável que nós temos, né? Ela vai ter lá os seus íons, né, para poder ocorrer as limpezas, enfim, todo o processo mecânico, né, de deixar a água potável, porém ela não vai ter a resistência que tem se eu estivesse falando de uma mistura. Então, quando se fala de mistura é uma coisa, é o grande Vinícius. Quando se fala de mistura é uma coisa, quando se fala de substância pura é outra, tá? Vai ocorrer mudanças, e isso está relacionado com a natureza dos elementos, soluto e solvente, e especificamente com a ligação dessa substância simples. Mas vamos lá para o meu slide, voltando aqui. Pois é, então nós vimos que a interação delas vai mudar. Deixa eu dar uma apagada aqui. Opa, alguém pedindo para entrar. Rápido, rápido, rápido. Ana Caroline. Pronto. Voltando aqui, deixa eu apagar isso daqui. Então vamos lá, ó. Pressão de vapor de um líquido. Bora observar. Ele aí no vácuo, tá fechado, né? No sistema fechado. Aqui é pressão, tá? Ó, mmHg. Tem aqui uma pressão. Nós temos aqui uma temperatura de 20 graus. O que é que diz aqui, ó? Temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado e que entre o líquido e a tampa do recipiente tem um vácuo. Então, ainda não tem o sistema funcionando. Mas vamos ver aí, ó. Com o passar do tempo, o que é que a gente nota? A gente nota que a pressão aumentou, né, ó. Houve aqui o aumento da pressão, embora a minha temperatura continue a mesma. Só que você vai notar o seguinte, em relação do que eu tinha no início e do que eu tenho agora. O nível mudou, não foi, ó? Note que houve aqui uma queda, não foi? Houve uma queda. E você observa que nós chamamos de equilíbrio. O que está ocorrendo aqui é um equilíbrio. Então, se o sistema está fechado, ocorre esse equilíbrio entre o estado líquido e o gasoso. Então, o líquido e o gasoso aqui, perdão, vapor. O líquido e o vapor aqui estão em equilíbrio. Estão em constante equilíbrio. Por quê? Porque está ocorrendo a exerção dessa pressão aqui, ó, está sendo exercida na superfície da água. Então, na superfície da água está fazendo a chamada convecção. E essa convecção faz com que a água saia do estado líquido para o estado de vapor. Como esse vapor não tem aonde se propagar, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar para o estado líquido, né? Isso vai condensar e vai deixando essa relação de equilíbrio uma constante, é um ciclo, né? Vai tendo um ciclo e vai sair do estado de vapor para o líquido, do líquido volta para o vapor e vice-versa. Essa relação de equilíbrio existente aí. Então, é o que eu tinha dito para vocês, né? Então, você nota que a garrafinha, com o tempo, ela vai diminuindo o nível, né? Aí você vê ela toda suada por dentro, porque ocorreu a condensação, e isso daí é o que eu falo de equilíbrio dinâmico entre o estado de vapor e o estado líquido. Então, inicialmente o líquido evapora rapidamente e depois essa evaporação vai diminuindo até ficar constante. Então, diminui porque se equilibrou, né? Então, tudo é questão de equilíbrio. Tudo está relacionado ao equilíbrio do sistema. Tudo bem? Então, vamos aqui. Ó, a pressão de vapor,
Exerce no equilíbrio, exercido, no caso, no equilíbrio líquido e vapor, denomina-se pressão máxima. Então, para eu fazer, gente, algo evaporar, eu preciso exercer pressão aqui. Preciso exercer pressão aqui. Então, o sistema fechado é fácil de eu fazer isso. Eu vou exercer pressão, vocês estão vendo, eu adicionei pressão mesmo, mantendo a temperatura constante, né, ó. Mantendo a temperatura constante, eu estou exercendo pressão. Agora, vamos levar em consideração um sistema aberto. No sistema aberto, se eu colocar a água aqui, pronto, eu estou bem aqui com minha água, que eu tomo aqui constantemente. Se eu colocar ela bem aqui, coloquei, ela já está evaporando? Nesse momento, nesse ambiente que eu estou aqui, ela já começa a evaporar? Não, ela não está evaporando. Por quê? Porque não tem pressão suficiente sendo exercida aqui dentro. Nos sistemas abertos, é muito mais complicado, crianças. É muito mais complicado. Ah, professor, mas, por exemplo, no mar, o mar, ele vai ser exercido pressão nele? Vai, óbvio. Vai sim. Só que lento. É lento. Eu não estou adicionando uma pressão ali. Eu estou levando em consideração a pressão ambiente. Se é ao nível do mar, é 1 atm. Saibam disso, gente. Se é a nível do mar, é 1 atm, é uma atmosfera. Tivesse que transformar aí para milímetro de mercúrio, que é o mmHg, aí eu correspondo a 760 mmHg. Mantenham sempre isso na mente de vocês. 1 atm corresponde a 760 mmHg. Então, no sistema fechado, eu consigo controlar, eu consigo fazer com que essa pressão exercida na superfície dos solventes aconteça mais rapidamente. Diferente do sistema aberto. Diferente do sistema aberto. Essa minha água aqui, ela só vai evaporar se eu tivesse com um calor grande, né? Um calor aumentado, para eu poder chegar, né, igualar a pressão de 760 mmHg, que não é uma pressãozinha comum, tá? Quando você mergulha na piscina, você vai lá, tá no banho, você mergulha na piscina, você sente doer os ouvidos, não sente? Porque ali é a pressão exercida sobre a gente. Então, quanto mais fundo eu vou, quanto mais baixo a gente se encontra, maior vai ser essa pressão. Diferente de quando você sobe, né, ó, a pressão diminui, né? À toa que nós chamamos de ar rarefeito, porque não tem pressão. Então, imagine você fazendo aí uma excursão no Monte Everest e precisa acender um fogo. Você tem dois fatores. Primeiro, se lá o oxigênio é escasso, vai ser complicado, não vai acender esse fogo? Com certeza. O oxigênio é o comburente. Eu só tenho combustão se eu tiver oxigênio. Então, se você conseguir acender o fogo lá, que vai ser bem complicado, a tua água vai ferver a 75 graus Celsius. Por quê, professor? Porque a pressão lá é baixíssima. A pressão lá é baixíssima. Aqui em Teresina a água ferve a 75? Não, não ferve. Ela ainda está líquida totalmente. A passagem dela ainda não é o suficiente. Porque quando o sistema está aberto, a temperatura é fundamental. Porque vai formar um negócio chamado convecção. Vocês notam? Observem hoje, quando a mãe de vocês estiver fazendo a comida. Observe hoje, quando ela coloca água para colocar o arroz, a água está ali esquentando, né? Está aumentando a temperatura, forma bolinhas. Fica formando as bolinhas assim no recipiente, né? Assim na parede do recipiente. Aquelas bolinhas, quando chegam na temperatura ideal, elas se movimentam, se chocam e elas vão lá para a superfície e elas abrem. E aí já está o vapor acontecendo. Isso é chamado de convecção. Já ouviu falar disso? Convecção é essa passagem, é o processo da ação exercida na temperatura no solvente. Então, isso vai acontecer naturalmente, tá? Mas isso eu vou necessitar de gastar energia. E falando de energia, você sabe que o gás não está tão barato assim, né? O GLP, ele está caro, né? Então, você cozinhar lá em São Paulo não é tão caro quanto cozinhar aqui. Se você for lá para La Paz, a 2.800 metros de altitude, né? O Flamengo, quando joga lá, apanha sempre. Por quê? Porque lá o ar é rarefeito. Lá não tem oxigênio. Então, se você for querer cozinhar lá uma panelada, e você levar a panela de pressão, que eu também mostrei para vocês esse fator pressão, né, na panela, vai queimar. Por quê, professor? Porque lá a pressão é baixa. Então, a comida, ela entra, no caso, o alimento vai entrar no estado de ebulição rapidamente, não vai gastar energia para isso. Eu não vou precisar chegar a 100 graus para que a água ferva.
não é? Então, se você for querer usar uma panela de pressão nesses locais de pressões baixas, você vai ter um certo prejuízo. Então, eu acredito que lá não existe a panela de pressão, porque não há necessidade, não há essa necessidade. Então, esse estudo é muito importante, gente. É muito importante essa questão da pressão. Outra coisa, voltando aí para o lado de saúde, pessoas que têm problema de pressão, esses locais de altitude muito baixa, pode ocasionar algum problema, né? Especificamente aí na oxidação. As pessoas quando chegam até mesmo nós aqui que estamos a nível do mar, a gente se desloca para São Paulo, que é mais alto, né? Não é à toa que vocês veem que o pessoal de São Paulo, quando querem curtir uma praia, eles vão descer a serra. Eles vão para Santos, que é a nível do mar. Então, ele tem uma altitude bem considerável. E aí vai modificar com o nosso sistema. Os nossos glóbulos vermelhos vão trabalhar um pouco mais, porque lá não tem o ar suficiente que nós temos aqui embaixo ao nível do mar. Então, prejudica todo o nosso sistema, acelera todo o nosso sistema, e algumas pessoas têm tonturas, né, têm náuseas, né, alguns desmaiam. Então, está relacionado aí com essa oxigenação. Não é à toa que os quenianos, quando eles vêm aí para São Silvestre, eles conseguem correr mais do que todos, porque eles conseguem oxigenar o seu corpo muito mais do que as pessoas que moram a nível do mar. Então, quem quer treinar, vai lá para cima, vai para o Chile, vai para algum lugar, e aí treina para poder acostumar, adaptar o corpo. Então, os jogadores brasileiros, quando vão jogar na Bolívia, eles vão uma semana antes para poder adaptar-se ao sistema, adaptar-se à falta de pressão, adaptar-se à falta de oxigênio. Tá ok? Voltando aqui, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, mostrei essa questão de exerção de pressão, né, no sistema. Ele vai chegar no equilíbrio, onde ele vai parar, permanece ali, né, entre o estado de vapor e o estado líquido. E essa é a definição aí de pressão máxima de vapor. Eu acredito que tem alguém copiando, a Ana Carolina está copiando. Né? Então, não vou passar agora. Quando você terminar, você me diga, tá? Se terminar, você me avisa, tá bom? Então, essa pressão tem que ser exercida, e aqui nós estamos fazendo um processo mecânico. É um sistema fechado, e se o sistema é fechado, é mais fácil disso acontecer. Porque esse próprio vapor, quando ele sai, que ele vai voltar, ele fica aqui, né? Ó. Ele está aqui no ambiente, está fechado, ele fica aqui. Ele vai exerce a pressão na superfície da água, e ela faz o processo de convecção e vai tendo mais vapor, e aí você vai vendo o nível diminuindo. Só que quando esse nível diminui, vai chegar a hora que vai ter o equilíbrio e não vai conseguir mais ocorrer a exerção dessa pressão sobre a superfície. Ana, eu posso passar? Pode, eu vou tirar a print aqui. Tudo bem. Então, vou dar o tempo para você tirar o print. Esses rabiscos eu não vou apagar, vou mandar para vocês desse jeito, tá? Eu não vou apagar, não se preocupe. O que eu escrever aqui vai ficar, tá bom? Vou passando aqui, ó, vamos ver os fatores, ó, fatores que influenciam na pressão máxima de vapor. Para ver aí. A relação, veja que as pressões aqui, elas aumentaram, a temperatura também, né, ó. Então, eu tenho aqui uma pressão de 26 mmHg, a minha temperatura aqui 27 graus Celsius. Vocês notam que a convecção aqui não é tão fervorosa, né? Ó, nota que eu tenho poucas partículas aqui gasosas que vão entrar em contato aqui com o sistema, e nessa daqui, com o aumento da pressão e da temperatura, eu vou notar que vai aumentar esse processo, né? Vai aumentar o processo da pressão existente, exercida aí na superfície, porque eu aumentei a pressão e especificamente dobrei a minha temperatura, quase isso, né? Eu aumentei essa minha temperatura aí em relação ao que eu tinha naquele primeiro sistema. Então, é um dos fatores, fator pressão e fator temperatura. Né? Ó, a temperatura em que se encontra o líquido, no caso aí vai haver esse aumento, ó, é um dos fatores que a gente pode trabalhar. Então, ó, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, que é isso, professor? O vapor ele vai ter que ganhar calor, né? Vai absorver energia. Aqui vai ter que ter absorção de energia. Quando a gente estiver falando das propriedades em si, vocês vão notar aqui que existe uns processos, parece nome de exame, tonoscopia, não embolioscopia, crioscopia, parece nome de exame. Vocês vão ver que tudo está relacionado com absorver ou liberar energia. Então, essa relação de
de pressão máxima de vapor, ele está relacionado a esse fenômeno que vocês conhecem bem, que é o fenômeno endotérmico. Então, ele tem que absorver calor. Por isso que a temperatura é um dos fatores aí que vai influenciar, né, isso, ó, na temperatura máxima de vapor. Então, se eu estou aqui, ó, tá aqui o meu copinho com água, na minha temperatura, que deve estar aqui no meu quarto, cerca de 25, 26 graus aproximadamente, ela não vai exercer temperatura suficiente para fazer com que essa água no estado líquido entre para o estado de vapor. Não há essa possibilidade. Então, para que isso aconteça, porque eu tenho uma pressão ambiente e o meu sistema é aberto, eu vou precisar de fazer o quê? Aumentar a temperatura. Agora, se eu aumento a temperatura, eu vou começar a ver a água borbulhar. Então, ela vai borbulhando e ela vai entrando no estado de vapor, fazendo o escape acontecer. Então, a temperatura é um desses fatores, não é isso? Ó? Então, o aumento da temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima de vapor. Então, se eu não tenho um sistema fechado para facilitar o meu desenvolvimento, se o meu sistema é aberto, eu preciso mexer com temperatura. Então, quando eu mexo com temperatura, eu vou fazer com que a pressão de vapor desse composto, dessa substância, se iguale com essa pressão que eu estou aqui no ambiente, que é de 1 atm. Lembrem-se, um elemento ele só vai evaporar, um solvente só evapora, independente dele ser solvente, né, a substância pura, ou mesmo uma mistura, só vai evaporar quando a gente consegue igualar, equiparar as pressões de vapor, tanto a do composto quanto a pressão ambiente. Se não ocorre essa questão de ser igualitárias as pressões, não vai haver aí a convecção, não vai haver aí o escape. Então, você colocou lá a roupa para enxugar à noite, se você não tiver uma pressão sendo exercida para igualar com o ambiente, ela não vai enxugar. Quando for de manhã, ela vai estar molhada do mesmo jeito. Não vai haver esse processo aí de evaporação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Por favor, só me dê o feedback. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa parte aí é uma parte bem teórica. Assim, a gente não vai usar cálculo praticamente, tá? Só quando eu estiver falando da parte quantitativa, aí eu vou ter que mexer com um pouquinho de cálculo, eu quero saber a temperatura em que se transformou um composto em outro. Mas nessa parte de pressão, a gente vai trabalhar só essa parte teórica, a gente vai lembrar muita coisa do que foi visto no ano passado, tá? Principalmente de interações intermoleculares. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me chame a atenção, tá? Então, prosseguindo aqui, eu não sei se a Ana já tirou o print, eu vou dar uma passada aqui, tá, Ana? Vou dar uma passada aqui, ó, tá? Fatores que influenciam ainda, vamos lá, agora no caso a pressão, né? Vamos ver aqui como é que está relacionado essa questão da pressão. Vocês notam que a gente permaneceu aqui com a mesma temperatura, só que vocês estão vendo que os solventes aqui são diferentes, né? A água, ela é exercida nessa pressão de 17,5 mmHg e o éter tem aqui um aumento de pressão um pouco maior. Mas se você for notar, a natureza da água, a água ela é mais coesa. A água ela possui isso daqui, ó, ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, eu vou representar bem aqui para vocês, é isso daqui, ó. É o oxigênio que está ligado aqui a 2 hidrogênios, né, ó. E eu tenho bem aqui outra molécula de água. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele vai fazer isso daqui com o oxigênio. Essa linhazinha que eu estou fazendo, vou fazer aqui outro oxigênio aqui, ó. Várias molequinhas de água, então isso daqui, ó, que está acontecendo, é a ligação de hidrogênio, é o LH, que na minha época de estudante, na época de estudante dos pais de vocês, o nome disso daqui era ponte de hidrogênio. Essa daí é das interações mais fortes que nós temos. Temos outras, nós temos a íon dipolo, e o dipolo também é forte. A interação existente do éter, esse éter aqui, ele tem essa natureza, ó. Ele tem isso daqui, ó, uma estruturazinha que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Tem um oxigênio aqui no meio que está ligado aqui a esses dois CH3. Ele também consegue fazer essa ligação de hidrogênio, porém, o que vai ser primordial nas ligações existentes entre os dois é porque aqui eu tenho uma prevalência de ligações covalentes. Né? Aqui nós temos ligações covalentes. Vocês lembram o que é a ligação covalente? Vocês lembram o que é a ligação covalente? Quem lembra? Ligação covalente é a ligação entre metais, né? Onde nós temos a ligação fraca, pode ser covalente dativa, inclusive, né?
onde eu vou emprestar. Pode ser covalente dupla, vocês lembram disso, não lembram? Então, a natureza é diferente. A natureza é diferente. Por exemplo, se eu colocar um éter, vem aqui, você vai lá, abrir o éter lá que tem na garrafinha e abriu aqui a garrafa com água. Eu pergunto, qual dos dois evapora primeiro a temperatura ambiente? Óbvio que é o éter. Por quê, professor? Porque a natureza do éter é diferente. O éter, ele tem ligações mais fracas, né? Então, eu vou exercer a pressão muito rapidamente. Então, ela é o que eu tinha falado para vocês, ela é volátil, né? Então, ela vai evaporar rapidamente. Ela entra no estado de vapor, a convecção, o escape vai acontecer rapidamente, tá? Então, a natureza é outro fator. Muito cuidado com isso. Vamos ter que relembrar essas interações intermoleculares. Essa daqui, especificamente do éter, ela é a chamada, eu botei a ligação covalente, mas a interação existente aqui, ó, a interação existente aqui é o chamado de polo. Embora eu consiga fazer aqui ponte de hidrogênio, eu consigo fazer, tá? Porque aqui, ó, vocês viram que ele se ligou, né, com os hidrogênios. E como é que a gente sabe que tem ligação de hidrogênio numa molécula, professor? Quando vocês têm isso daqui, ó, flúor, não é carbono, não, perdão, é oxigênio, deixa eu apagar bem aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio e o próprio hidrogênio, né? Então, só que esse hidrogênio, vocês veem que aqui eu tenho vários, mas esse hidrogênio está ligado diretamente aqui com esses carbonos e fazem essa relação de polo. Se for questão de força, a ligação de hidrogênio é mais forte que de polo. Muito mais forte. Então, para eu romper uma ligação de hidrogênio, eu vou precisar de muita energia. Preciso de muita energia. E isso eu estou falando no sistema fechado. Aliás, no sistema aberto. Então, no sistema fechado, é só aumentar a pressão, como vocês viram nas minhas relações lá, né? Então, note que aqui, eu aumentando a pressão com a mesma temperatura, eu tenho muito mais o escape acontecendo, justamente porque a natureza da água é mais coesa, tá? A natureza da água tem mais coesão. Professor, qual substância demora mais para conseguir atingir a pressão máxima? Digo para você, Bruna, a água. A água é uma das principais. Se eu estiver comparando, se eu estiver fazendo um gráfico de comparação, você tem lá álcool, você tem éter e você tem água. Como se estivesse fazendo um gráfico aqui. Ó. Vou aproveitar a sua pergunta e vou mostrar bem aqui um gráfico. Lógico que eu vou ter que apagar, porque vai aparecer algumas coisas aqui. O gráfico não tá lá essa maravilha, não. Tá? Mas vai servir para eu poder mostrar para vocês o que eu estou falando. Tá meio tortinho, mas não tem nada não, tá? Aqui é temperatura e aqui é pressão. Tá? Então, vim aqui, ó, eu tenho uma pressão de 1 atm, que é o nível do mar, e vou colocar aqui uma temperatura de 100 graus. Então, eu tenho 3 elementos. Eu vou colocar aqui curvas, ó, tá vendo? Ó, vou colocar curvas chegando no ponto aqui relacionado à pressão de 1 atm. Então, vou só representar aqui, né? Tá meio tortinho, mas não tem nada não, tá? Vocês olham assim, tá? Veja que aqui eu tenho a pressão, né? E aqui eu tenho a temperatura que ocorreu essa pressão. Do mesmo jeito aqui, né? Ó, colocando para o eixo aqui das temperaturas. E eu tenho 3 elementos aqui para poder trabalhar. Eu tenho o éter, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês como exemplo. Eu tenho o álcool comum, o álcool etílico. E eu tenho água. Se eu tivesse aqui o gráfico A, B, C. Perguntasse isso na prova. Qual desses elementos tem a maior pressão de vapor? Veja bem. Pressão de vapor, vou botar assim, ó, pressão máxima de vapor, ela só pode ocorrer o escape se ela se iguala à pressão ambiente. No caso aqui, essa pressão ambiente seria de 1 atm. Veja, o elemento que vai evaporar primeiro é esse elemento aqui, ó. Por quê, professor? Veja que ele se aproxima muito de quem? Da pressão, né? Está se aproximando da pressão. Então, quanto mais próximo da pressão, ouçam o que eu estou falando. Quanto mais próximo do eixo da pressão,
maior vai ser a pressão máxima de vapor. Quanto mais próximo do eixo da pressão, maior vai ser o quê? A pressão máxima de vapor. Então, eu vou dizer que eu tenho bem aqui uma temperatura de... Eu vou botar 75, eu vou botar 100 aqui, tá? Eu vou botar 75, vou dizer que está a nível do mar. 75, eu vou dizer que aqui tem 35 graus e vou dizer que aqui tem 25, né? Então, aqui tudo é a temperatura. Então, veja, esse elemento A, que eu acabei de falar que tem a maior pressão máxima de vapor, ele terá esse A, ele terá o quê? A menor temperatura de ebulição. Menor temperatura de ebulição. Você está vendo aí, ó? Vocês estão vendo aí? E tem a menor temperatura de ebulição. Para ele evaporar, eu não preciso gastar tanta energia assim. Porque a pressão dele já é alta, né? Pela natureza dele. Ele é um composto, eu vou ter que dizer para vocês, o A é o éter, né? O A é o éter, a natureza dele faz isso. Por ele ser mais solto na sua estrutura, na sua composição, é mais fácil para mim fazer com que ela evapore do que eu tentar a letra C, que eu estou vendo que a temperatura é maior. Então, eu gasto menos energia com isso, não é verdade? Então, veja, esse A aí, ele tem a maior temperatura máxima de vapor. Consequentemente, se ele tem essa maior temperatura máxima de vapor, ele vai ter o quê? A maior temperatura de ebulição. Então, nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, até colocar aqui uma setinha, né, ó. Quanto maior for a pressão máxima de vapor do elemento, menor será o quê? A sua temperatura de ebulição. Menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão máxima de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Letra A é o éter. Letra B, obviamente, que vai ser quem? O álcool, né? Letra B é o álcool, que está ali no intermediário, né? Ela tem uma natureza ali que vai deixar ele no intermediário com essa temperatura de ebulição, 35 graus. E letra C, obviamente, que vai ser quem? A água. Letra C é a água. Por quê? Porque ele tem a maior temperatura de ebulição e tem a menor pressão máxima de vapor. Quanto mais distante for do eixo da pressão, crianças, menor vai ser a pressão de vapor desse composto. Menor vai ser, ou seja, nós vamos precisar aumentar a temperatura para que ele consiga evaporar. Não esqueça dessa informação. Deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Então, quanto mais próximo da pressão, maior vai ser a sua pressão máxima de vapor. E menor vai ser o quê? Temperatura de ebulição. Tá ok? É inversamente proporcional. Tá bom? Isso daqui eu não vou apagar, tá? Não vou apagar. Ele vai mostrar algumas coisinhas aí, né? Ó, líquidos mais voláteis possuem maior pressão máxima de vapor. Então, ó, se perguntasse que é o mais volátil, lembre-se, é volátil porque ele vai sair do estado líquido por vapor rapidamente. E por que que isso acontece? Porque ele tem a maior pressão de vapor. Se é volátil, maior pressão de vapor. Não esquece disso. Aqui um exemplo. Fiz questão de pegar um exemplo do nosso livro. Veja que nós temos aqui algumas cores, né? Ó, pressão está aqui, ó. Temperatura está aqui. E aqui as cores para indicar o material, né? As cores para indicar aí esses elementos que nós vamos trabalhar e verificar quais são as suas pressões máximas. Então, veja aí, ó. Aqui nós estamos numa... É uma ATM, tá, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. Isso aí corresponde a 760. Não esquece. 760 corresponde a 1 ATM, tá? A 1 atmosfera. Então, porque aqui está em mmHg, né? Então, 760 mmHg, nós temos aí essa relação, tá? Então, veja que aqui tudo é o ponto de ebulição, né? Tudo é o ponto de ebulição para cada um. Vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, veja, ó, esse mais escuro aqui é o éter dietílico. Olha a natureza dele aqui, ó. Fiz questão, o livro faz questão de mostrar para a gente a molécula. É uma molécula totalmente covalente, aqui é covalente, totalmente. A estrutura dela mostra ligações do tipo dipolo-dipolo, que nós vimos que é uma ligação fraca, né? Dipolo-dipolo, que é uma ligação fraca. E aí eu pergunto a vocês, ela está mais próximo de quem? Da pressão ou está mais afastada da pressão?
óbvio que ela está o quê? Está próxima da pressão, não é? Então, consequentemente, lá vem a pergunta, quem tem a maior pressão de vapor entre esses compostos? Quem tem a maior pressão de vapor entre esses compostos? É o éter, né, não? Esse éter dietílico. É ele que tem a maior pressão de vapor. Consequentemente, se ele tem a maior pressão de vapor, ele tem a menor temperatura de ebulição. A temperatura dele está bem aqui, ó, 45. Vou botar bem aqui, ó, 45. 45 graus aqui, ó. Então, ele vai evaporar 45 graus. Por quê? Porque a natureza dele manda isso. Ele é um composto covalente, ele tem ligações de polo. Então, é muito mais fácil romper essa ligação com pouca energia. Ele vai evaporar facilmente. Você abre aqui o local onde ele está, você já começa a sentir, né? Porque ele é volátil. Ele tem volatilidade. É isso, ó. Volatilidade. Ele evapora rapidamente, facilmente pela sua natureza. Então, note que o amarelinho aqui é o chamado etileno glicol. Você vai falar do etileno glicol? O etileno glicol é uma espécie de um álcool que tem isso daqui, ó. A estrutura dele é essa daqui, ó. Vou colocar direitinho. Veja que nós temos a presença de hidroxilos. O que é isso, professor? É o OH. Aquele mesmo que a gente vê nas bases, lembra? A representação de um ácido, de uma base. A base o que é? A presença do OH. Então, esse composto covalente, ele é muito utilizado em radiadores de carro, né? Para evitar, por exemplo, que a água evapore. É uma temperatura muito grande, a gente adiciona esse soluto, ele é um soluto não volátil, então ele vai ser adicionado e vai impedir que a água evapore. Eu vou modificar a pressão de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água. Para quem não sabe, essa é a função dela. Então, você já deve ter visto o pai de vocês colocar um líquido rosinho lá no radiador do carro, né? E vocês nunca se perguntaram para que isso? Nunca se perguntaram? Pois é, isso daí é para evitar que a água do radiador evapore. O motor de um carro, ele miseravelmente, ele chega a uma temperatura aí de 300 a 400 graus. Fica muito quente. E nós sabemos que a água evapora a 100, né, não? Então, ia evaporar toda a água e mexeria aí com o sistema de resfriamento aí do carro. E o carro poderia ter um colapso e até ter aí, chegar a combustão, né? Chegar ao incêndio pela alta temperatura. Então, esse etileno glicol, você nota aí pelo gráfico, que ele tem a maior temperatura de ebulição, aí, ó, 200 graus, tá vendo, ó? Só que ele tem essa pressão máxima aí dele, ó, essa pressão máxima dele é pequena em relação aos demais, ó, em relação a esse de vermelho, ao de verde, azulzinho, esse lilás, e o que nós temos aqui, a maior pressão máxima de vapor. Então, quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor vai ser a temperatura de ebulição. Não esquece. Quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor será a temperatura de ebulição. E quanto menor for a temperatura máxima de vapor, no caso, perdão, a pressão máxima de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição. Eles são inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham entendido isso daí que eu falei. Acho que deu para entender, né? Isso daí que foi falado. Não é não? Qualquer coisa me chame a atenção, caso não tenham entendido. Ó. O gráfico abaixo mostra a pressão máxima de vapor da água em várias temperaturas. Então, vocês estão vendo, ó. Aqui é uma pressão mínima, né? Na temperatura de 20 graus. Então, 17,5, ó. Vai aumentando, né? Ó, vai saindo do estado para o outro. Né, ó, aumentei a pressão, consequentemente, a minha temperatura tem que aumentar, né? Porque elas são diretamente proporcionais. Aumentei aqui a pressão, vai aumentar a temperatura. Vocês têm que notar o seguinte, que eu estou falando de um sistema aberto. Aqui está aberto, tá? Se fosse um sistema fechado, eu poderia mexer só com a pressão. Aumentaria a pressão, e quando a gente aumenta a pressão, vai aumentar o contato, né? Então, se aumenta o contato, aí faz com que a passagem ocorra. Em sistema aberto, que é o que está acontecendo aqui, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura e vice-versa, tá? Então, nós temos aí essa relação direta entre essas duas grandezas, temperatura e pressão. Aqui, quando a gente vê no sistema fechado, né, ó, não vai depender do volume, ó, veja, o equilíbrio, isso daqui é o equilíbrio, tá, gente? Setinha indo e voltando, ó, na química significa equilíbrio, tá? Então, é o equilíbrio entre o estado líquido e o estado de vapor.
Então, a concentração, no caso aí, a quantidade, né, o volume, não vai interferir, no caso aí, na pressão, né? Não interfere, é a mesma. Mesmo que você tenha numa tampinha de garrafa ou num galão de 5 litros, a pressão exercida é a mesma, tá? Independente do volume existente lá no recipiente que você está querendo estudar. Então, a pressão vai ser a mesma exercida na superfície da água, tá ok? Então, tem que pensar, professor, não muda aqui, muda a pressão porque eu tenho mais água. Ah, não, vai aumentar a pressão porque eu tenho menos água. Negativo. A relação é a mesma, tá? A natureza da água é a mesma. O volume do recipiente não vai interferir nessa relação. Nossa aula acabou, mas eu vou passar bem aqui nessa questão de ebulição, dá para a gente terminar. Então, ó, ebulição de um líquido, ó. Quando o líquido é aquecido, forma-se bolhas de vapor do líquido. Isso é verdade, né? Ó, vai começando a formar as bolinhas. Essas bolinhas não sobem imediatamente, foi o que eu falei para vocês. Elas ficam ali, depois elas começam a subir, quando essa temperatura aumenta cada vez mais. Não é verdade, ó? Isso só ocorre quando a pressão dentro da bolha iguala-se à pressão externa. Olha aí. Eu só vou conseguir fazer com que a água evapore quando eu consigo igualar as pressões, tá? E aí isso é o fenômeno da ebulição. Ela só vai evaporar quando eu consigo igualar a pressão do sistema, a pressão do líquido, a pressão do solvente, com a pressão que está sendo exercida. Gente, a pressão está sendo exercida aqui, ó. É a pressão de 1 atm. Embora esteja aquecendo, ela está aqui, ó. Ela está exercendo. Aqui nós temos 1 atm de pressão. Então, está sendo exercida na superfície da água. E quando eu vou aumentando a temperatura, porque o sistema não está fechado, né? Ó, eu não posso só mexer com a pressão para que isso aconteça. Eu vou ter que mexer com a temperatura. Então, vou aumentar a temperatura e vou fazer que esse processo aconteça mais rapidamente, independente da matéria, né? Óbvio que se aqui fosse um éter, eu não precisava de tanta energia aqui de calor, né? Ele já começaria já a entrar no processo de igualar. Por quê, professor? Que o éter não necessitaria, porque o éter tem uma pressão máxima de vapor maior do que o da água. Não esquece disso. A natureza dele mostrou para mim. Ele tem natureza do tipo de polo, que é uma natureza fraca. A água é o quê? Ligação de hidrogênio. É a mais forte que nós temos. Então, se ela é mais forte, necessita de mais energia, porque a pressão máxima de vapor da água, naturalmente, é menor que os demais compostos. Ok? E mais um aí para concluir essa parte aí de pressão externa tem que diminuir, né, ó. Pressão externa diminui, temperatura de ebulição também. Então, veja aí, ó. Se a pressão externa diminuir, eu não vou precisar de tanta energia para isso, não é? Então, se diminuir a pressão, vai diminuir aí também a temperatura. Isso foi o que eu falei da altitude, né? Então, se lá tem pouca pressão, se lá em São Paulo tem uma pressão menor do que de 1 atm, é óbvio que eu não vou precisar gastar tanta energia assim. Não é à toa que não há necessidade de usar aí a panela de pressão, que ela vai aumentar a pressão e a temperatura, fazendo o cozimento acontecer rapidamente. E aí, ó, a pressão aumenta, né? Se vai aumentar a pressão, obviamente, que a temperatura também tem que aumentar. E aí a questão do nível do mar. Se a gente for ver aqui uma questão, acho que tem uma questão aqui para a gente trabalhar, só para a gente encerrar, pode ser? Só para a gente encerrar. Considere o gráfico abaixo, que representa a variação das pressões máximas de vapor de um soluto puro e duas soluções com diferentes concentrações de um mesmo soluto nesse solvente, em função da temperatura. Então, bora ver aí, ó. Pode concluir. Estou vendo as curvas, tá vendo, ó? Botei as curvas aqui. A pressão, ó. Pressão exercida, a pressão é igual à pressão de vapor. Aqui é a pressão de 1 atm, tá? E aqui eu tenho o X, tenho o Y e tenho o Z. Ele quer saber aí que a gente indique. Pode concluir que a curva na letra A, X, corresponde à solução mais concentrada. Não, gente, veja só. O X, ele está próximo de onde, gente? Ele está próximo de quem? Da pressão, tá não? Está mais próximo daqui. Se ele está mais próximo daqui, é porque ele tem o quê? A maior pressão máxima de vapor, não é? Então, se ele tem a maior pressão máxima de vapor, ele é aqui, no caso, o solvente puro. Ele é o puro. Os demais são soluções, que ele diz, ó, bem aqui, ó, o gráfico representa a variação das pressões máximas de um solvente puro, tá vendo, ó? De um solvente puro e duas soluções com diferentes concentrações. Então, um está mais concentrado que o outro, é o que eu falei do Mar Morto. Então, esse X aí, gente, é a substância pura, é o solvente puro. Já posso dizer isso para vocês.
Solvente puro. Por que, professor, que ele é solvente puro? Porque ele tem uma pressão máxima de vapor maior. Ele está mais próximo aqui, ó. Então, só é ele que eu posso classificar como sendo puro. Ó, o grande amigo Thiago Silva. Tô saindo, Thiago Silva. Já tô encerrando. Então, vamos logo pro gabarito. Letra D, né? Ó, corresponde ao solvente puro. Os demais são as soluções, né? Essa daqui é menos concentrada do que essa. Então, Y, ele tem uma concentração que menor do que Z. Não é isso? Ó? Embora a sua pressão máxima seja maior do que a de Z. Tudo bem? Crianças, vou deixando vocês aí se deleitarem com as poesias do meu querido amigo Thiago Silva, que é um cidadão que eu tenho um respeito muito grande. Um abraço para todos aí. Próxima aula a gente vai continuar, tá? Não vou passar atividade, não. Quero só que vocês leiam sobre o conteúdo, tá? Tenham curiosidades aí, veja esse experimento de química no dia a dia de vocês, tá bom? Quem não me mandou ainda a prova, por favor, quero receber. Tchau, Lia. Um abraço. Valeu, Thiago Silva.